Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E o tema da nossa série de estudos bíblicos hoje é um tema de fundamental importância. É um tema onde muitas pessoas têm dúvidas e ideias erradas quanto ao assunto. A verdade sobre a morte. O que acontece com a pessoa depois que morre? As tentativas feitas para tentar responder a essa pergunta são muitas, só que muitas das vezes traz ainda mais dúvida, ainda mais angústia e tristeza quanto a esse assunto. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai diretamente para o céu, ou diretamente para o inferno, ou então vai para algum lugar onde ele tem a possibilidade de ainda ser salvo. E para outros, o indivíduo quando morre vai sair então um espírito dentro dele que reencarnará em outros seres sucessivamente. E em meio a essas ideias conflitantes, nós precisamos obter uma resposta de fato segura. E essa resposta só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então hoje nós iremos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para encontrar ali o que Deus deixou para nós quanto a esse assunto. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para o YouTube estar recomendando esse vídeo para outras pessoas. E agora, antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha nos iluminar agora para compreender esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos para o estudo. E a primeira pergunta que eu faço é: que material Deus usou para criar o homem? Porque para sabermos o que acontece com o ser humano depois que ele morre, é necessário nós entendermos como o ser humano foi criado, que material foi usado para criar o ser humano. E a resposta nós encontramos aqui no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que nos diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui, nós vimos que o homem foi criado do pó da terra, do barro. Nós já até vimos no estudo número 2, ali sobre a beleza da criação divina, que Deus utilizou os principais elementos que se encontram na terra, como por exemplo o hidrogênio, o oxigênio, o magnésio, o potássio, o carbono. Sendo assim, todos nós temos esses elementos presentes no nosso organismo, porque nós viemos do pó da terra, do barro. Então veja, o texto que nós lemos aqui nos diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida que vem de Deus é igual a uma alma vivente, é igual a um ser vivente. Logo então nós percebemos que nós não temos uma alma, mas nós somos almas viventes de acordo com a palavra de Deus. Até porque a palavra hebraica que traduzida para alma significa ser vivente, uma pessoa, significa vida e não uma entidade separada do corpo. Então essa ideia de quando o ser humano morre, sai dele uma alma que fica vagando por aí, isso não é bíblico. E é interessante porque a palavra alma, ela aparece na Bíblia cerca de 1.600 vezes e ela nunca aparece como uma entidade separada do corpo. Então, resumindo, a alma é a união do corpo ali, do boneco de barro que Deus fez, juntamente ali com o fôlego de vida. Ou seja, as escrituras declaram que o ser humano foi criado por um Deus onipotente, no qual utilizou apenas o pó da terra e o sopro da sua boca. O salmista Davi declara, lá no Salmo 139, que nós fomos criados por Deus de modo assombrosamente maravilhoso. Realmente algo fantástico. Fomos criados por um Deus onipotente, por um Deus poderoso, por um Deus maravilhoso. Ok, então nós já vimos como nós fomos criados, mas aí agora vem a pergunta mais importante do estudo. O que acontece com o indivíduo após a morte? E a resposta nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, que nos diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, primeiro ponto, o corpo volta a ser pó. Viemos do pó e tornaremos para o pó da terra. E vamos ler também Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que vem dizendo: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E esse texto que acabamos de ler também nos diz que nós voltaremos para o pó da terra. E ele também diz que o espírito volta para Deus. Então veja, lá no processo de criação, nós vimos ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, ou seja, o espírito, que aqui está querendo dizer o fôlego de vida, o ar que veio de Deus, retorna para ele. A palavra espírito se repete 373 vezes no Antigo Testamento, mas em nenhuma delas, no que se refere ao ser humano, se denota ali a uma entidade fora do corpo físico. O que volta para Deus é apenas o fôlego de vida que ele mesmo soprou nas narinas do homem no ato da criação. E o corpo então é enterrado, e se você voltar lá depois de alguns anos, você vai encontrar apenas o que? Pó. Ou seja, o corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. E vamos ver então mais o que acontece com o corpo, com o ser humano depois que ele morre. Vamos lá em Eclesiastes no capítulo 9, versículos 5 e 6. Vem nos dizendo: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 6.
Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, de acordo com esses dois versos que nós acabamos de ler aqui, a pessoa quando morre, ela não sabe de coisa nenhuma. Como nos diz, a memória fica no esquecimento, ela já não faz mais nada debaixo do sol. Vamos ler também o versículo 10 que vem dizendo: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não existe atividade para o morto. Todos os mortos estão em um sono inconsciente e eles não participam de nada do que acontece nessa terra ou no céu. Eles estão no pó da terra e serão ressuscitados ou na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição, como nós já vimos nos estudos passados. Ou seja, de acordo com a Bíblia, os mortos não estão no céu, nem no inferno, nem vagando por aí, nem flutuando pelo espaço. Eles estão apenas na sepultura, aguardando a ressurreição. Então agora preste atenção no que eu vou te dizer. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas é Satanás e os seus anjos disfarçados. Quando nós vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, ele nos diz que Satanás ele se transforma em até mesmo anjo de luz. Então agora veja, se Satanás tem o poder de se transformar em até mesmo anjo de luz, você acha mesmo que ele não consegue se personificar em uma pessoa que já morreu? Anjos malignos assumem a forma de amigos ou de familiares mortos, falando e agindo como eles. E através desses supostos amigos, Satanás então ele age de maneira mais poderosa para nos enganar. E por que Satanás faz isso? Porque ele não quer que nós venhamos entender que a oportunidade de salvação existe apenas enquanto estamos vivos. Devemos entender que, de acordo com a Bíblia, a pessoa quando ela morre, o seu destino já está garantido. Ou essa pessoa vai ressuscitar na primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida eterna, ou então ela vai participar da segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte eterna, do juízo, como nós vimos no estudo passado. Como nós lemos aqui em Eclesiastes, que veio trazendo de maneira muito clara, os mortos eles não têm atividade alguma. Eles estão no pó da terra, eles estão na sepultura e eles estão em um estado de total inconsciência. Portanto, fica muito claro, fica muito lógico que não há possibilidade de comunicação com uma pessoa viva e uma pessoa morta. Como que nós iremos comunicar com alguém que está inconsciente? Então, essa teoria de vida imediatamente após a morte é um dos enganos mais utilizados por Satanás. A reencarnação não é algo bíblico. Nós não somos imortais, todos nós estamos sujeitos à morte. De acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com as Santas Escrituras, o único imortal é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Deus criou o ser humano, ele nos criou imortais. Mas como nós vimos lá no estudo 2, havia uma condição para o ser humano preservar essa imortalidade. É o que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17. E qual era a condição? Adão e Eva, nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos criados, não podiam comer do fruto da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, essa condição estava ligada com a obediência. Eles tinham que obedecer. Era um teste de lealdade. E Deus declarou que a desobediência traria a morte eterna. E foi exatamente isso que o pecado trouxe para a nossa vida. Quando nós vamos lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele nos deixa claro que o salário do pecado é a morte. Então a morte é uma consequência do pecado. Sendo assim, nós já não somos mais imortais. Mas Jesus, lá em João, no capítulo 11, ali no episódio ali da morte de Lázaro, Jesus ele considerou a morte apenas como sendo um sono. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, todas as pessoas que já morreram estão na sepultura, estão no pó da terra, justos e ímpios, aguardando o momento da ressurreição. E somente quando Jesus voltar, os justos irão então ressuscitar, eles irão ressuscitar transformados e irão então morar com Jesus no céu. E os ímpios irão ressuscitar após o milênio, como nós vimos no estudo passado, para o juízo, para a morte eterna. E a pergunta que eu te faço é, em qual grupo você deseja estar? Quando Jesus Cristo voltar, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo serão ressuscitados e serão então acompanhados pelos anjos para encontrar com o Senhor nos ares. Então que fique claro na sua mente. De acordo com a palavra de Deus, não há possibilidade da pessoa morrer e ter vida imediatamente após a morte. A pessoa ela morre, o seu corpo volta para o pó da terra, o fôlego de vida volta para Deus e essa pessoa então ela fica na sepultura, aguardando ali unicamente o dia da ressurreição. Mais uma vez eu repito, uns participarão da primeira ressurreição e outros da segunda ressurreição. E eu volto mais uma vez a te fazer a pergunta, em qual grupo você deseja estar? Deus diz que o homem morre, mas Satanás, desde o jardim do Éden, lá com Eva, diz que não. Ele diz que depois da morte nós vamos para um lugar melhor ou que ainda temos a oportunidade de nos salvar. Mas isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás. Lembre-se, Satanás, de acordo com a Bíblia, é o pai da mentira. A nossa oportunidade de nos prepararmos para a salvação é hoje, não é depois da morte. Hoje, enquanto nós estamos vivos,
vivos, nós temos a oportunidade de nos preparar. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, quando ele vier, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E também, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53, textos que nós já lemos nos estudos passados, essas pessoas que participarem da primeira ressurreição serão transformados, irão ressuscitar transformados. E os vivos fiéis, ou seja, aquelas pessoas que estarão vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo e se prepararam para esse evento, também serão transformadas, e somente aí nós iremos viver para todo sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A Bíblia é clara em afirmar que depois que o ser humano morre, acabou as oportunidades, não há mais o que fazer, o seu destino já está decretado. E Satanás, ele quer te enganar, fazendo com que você acredite que depois da morte ainda há oportunidade, ainda há um meio para ser salvo. Não acredite, ele quer que você desperdice a sua vida, ele quer que você desperdice as oportunidades de se preparar hoje para se encontrar com Jesus. O dia de se preparar é hoje. É hora de você começar esse preparo. É hora de você tomar essa decisão ao lado de Jesus. Aceite os planos de Deus para a sua vida e fuja dos enganos de Satanás. Busque estudar a palavra de Deus diariamente para você não ser enganado por esses falsos ensinos. E se prepare, porque mesmo que você talvez venha morrer antes da volta de Cristo, se você crer em Jesus, você terá a vida eterna. Você fará parte da primeira ressurreição e então viverá para tudo sempre com Jesus. Então não endureça o seu coração, apenas aceite esse convite. Então esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu like, um comentário sobre aquilo que você achou do estudo, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque isso ajuda muito e faz também com que o YouTube recomende esses vídeos aqui para outras pessoas. Então eu espero você para o próximo estudo. E nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.